E aí, de volta aqui ao prefácio da Cristiane F. No último vídeo dessa série, encerramos falando sobre essa operação limpeza, esse recalcamento, essa ideia de isolar o sujeito, de ignorar a realidade, né? Que é muito comum, não só ali no contexto da Cristiane na Alemanha, mas no nosso contexto. E a gente vai entrar um pouquinho mais nisso agora. As instituições responsáveis fariam certamente melhor terapia e prevenção se fossem encorajadas por mais apoio político, que, no entanto, continua a não existir. E a ação política, por sua vez, é pressionada pela opinião pública, que se caracteriza pela tendência generalizada a recalcar, a não querer pensar. Essa tendência é cuidadosamente estimulada por certas forças políticas que, preocupadas em não deixar nenhuma sombra, por menor que seja, sobre a ordem estabelecida, imputam o fracasso e a inadaptação sistematicamente ao próprio inadaptado ou ao corruptor estrangeiro. Pois é, responsabilização, culpabilização do sujeito, né? Responsabilização ainda estaríamos em vantagem. Mas a tendência aqui não só de recalcar, não querer ver, de querer limpar a cidade, de querer limpar esse mundo perfeito que a gente vive, vem aí junto, né? Certamente uma ideia de como se deve lidar com essas situações. Aqui fala das instituições, do apoio político. Isso está na política. Vamos pensar aqui o Brasil, né? A gente tem ciência hoje de como se dá, de novo eu falei disso no outro vídeo, de como se tem a ideia de que a única alternativa para o tratamento de pessoas com dependência química, uso abusivo de drogas, seja a abstinência e o trancafiamento em instituições. 4 anos de governo aí do Bolsonaro, eu acho que se intensificou a ideia das comunidades terapêuticas, que eu já falei muitas vezes aqui em muitos outros vídeos, todas as problemáticas que envolvem a ideia de comunidade terapêutica, especialmente a ideia de punição e culpabilização do sujeito, centralização, demonização da droga e muitas vezes com um viés religioso de impor uma crença, uma fé e também o uso de terapias pseudocientíficas, né? A larboterapia, que é a ideia do tratamento terapêutico pelo trabalho, que acaba virando aí forma de escravizar ali a pessoa que está nessa comunidade, né? Trabalhar de graça. E tem punições, espancamentos, morte, como eu já falei aqui no vídeo anterior, se eu não me engano, abusos, estupros, violência, né? Ou seja, já comentei aqui em outro momento também, que tem uma pesquisa aí que saiu há um tempo e coloca as pessoas que fazem uso de drogas como uma das mais odiadas na sociedade, pelas pessoas em geral. E quando a gente tem, do lado da política, das instituições, esse mesmo posicionamento, a coisa tende a continuar não só recalcada, mas violenta, né? É claro que a gente deu um salto aí saindo do governo anterior para esse novo, porém continua-se ainda essa visão restrita e reduzida do tratamento de pessoas com dependência química e uso abusivo de drogas, né? Sem falar aí da guerra às drogas, da demonização de novo das drogas, né? A guerra às drogas acaba, infelizmente, danosamente, só atingindo os mais pobres, né? Custando vidas inocentes. Ou seja, né? A gente não andou tanto assim, né? A gente precisa lutar sempre para andar para um lugar mais interessante. Não se trata, pura e simplesmente, de melhorar a informação sobre o problema da droga, mas de uma mudança de atitude da maioria dos adultos. Nós devemos ter a coragem de tomar consciência de uma situação deplorável e de nossa responsabilidade em relação a ela. Isso é muito importante.
certa forma, a questão da droga é apenas um sintoma chocante na incapacidade dos adultos. Eu acho que dá para despersonalizar um pouco aqui, pensar nas instituições mesmo, né? A família como instituição, nas escolas, nas igrejas, né? Mas de alguma forma isso tem um fundo de verdade, me parece, né? A gente tem uma incapacidade de lidar não só com os problemas das crianças, dos adolescentes, mas em geral, né? A gente tende a recalcar, a gente tende sempre procurar alguma ideia, até fantasiosa às vezes, né? E se agarrar a ela para não ter que se lidar. Mas como eu falei, o que está recalcado no nosso inconsciente, seja subjetivo, individual ou social, tende a retornar como sintoma, né? E os sintomas a gente está vendo aqui, no caso aqui, a marginalização, a exploração, a degradação de crianças e adolescentes, né? Falo de maneira geral, né? De convencer a geração jovem de que ela tem oportunidade de encontrar na sociedade da qual nós somos a imagem um verdadeiro desenvolvimento humano. Não, né? Teve um momento anterior aqui no prefácio que se fala da decepção das crianças e jovens do mundo que a gente apresenta a elas, né? E hoje a gente apresenta um mundo, nossa, deteriorado, né? Deteriorado. Um mundo que diz que você pode tudo, que você pode sonhar, que você deve persistir, mas não há estrutura concreta, materialista para isso, né? Não só concreta, como também a gente está falando de valores éticos e morais. Então, é para a gente pensar que mundo que a gente está construindo para as crianças, para os adolescentes, e o que a gente exige dessas crianças e adolescentes, na maioria das vezes sem escutá-las, né? Ou quando escutam, só ouve, não escuta, ainda não legitima, não reconhece aquilo como genuíno, né? Na realidade, se as crianças se jogam na droga ou nos braços de seitas duvidosas, não é por puro capricho, surgido do nada. É porque os pais, involuntária e inconscientemente, lhes recusam ajuda, possibilidade de crescer em uma relação com os outros. É isso que eles vão buscar nessas subculturas. Escutar os filhos, ter consciência de seus problemas. Eis uma coisa que não se faz mais. Já foi feito alguma vez, né? Acho que qual que é o nome do cara? O Rust. Não sei se ele está sendo otimista, né? Mas não sei se houve algum dia, em algum tempo, né? Esse lugar de escutar os filhos, ter consciência de seus problemas. Até porque a relação de pais e filhos, dentro da instituição família, tende a ser uma relação de poder. Pai e a mãe sabem tudo, o filho só obedece. Isso não dá certo. É claro que o pai e a mãe têm que ter uma autoridade, né? Mas é bom diferenciar aqui a ideia de autoridade e autoritarismo. Autoritarismo que não vê o filho como sujeito desejante, não só como objeto, não só como posse, né? É muito sutil e as palavras elas delimitam essas diferenças, né? Pois é. Ao contrário, são os pais que fazem os filhos arcarem com os problemas deles, muitas vezes encarregando-os de resolvê-los. O caso de Cristiano ilustra perfeitamente esse mecanismo psicológico. Pode-se analisar a maneira como essa criança assume inconscientemente os ressentimentos e as insatisfações de seus pais. Ela fracassa nessa difícil tarefa. Um fracasso que se expressa de forma diferente daquela manifestada pelos seus pais. Eu já havia pensado nisso antes, mas é bom pontuar aqui. A gente está falando do papel dos pais, né, nesse processo de alienação nas drogas.
nas subculturas, nas seitas. Mas eu acho que é bom pontuar sempre, não só nesse caso, mas quando se fala de psicanálise e psicoterapia em geral, de que a ideia aqui não é culpar o pai ou a mãe, né? Não é isso. Não é que o filho ele é a vítima ali e o pai é o malvado que possibilitou que ele fosse para as drogas. A gente tem que entender que os pais também carecem de uma compreensão, né? A gente não está criticando pai e mãe, a gente está criticando lógicas, lógica da família, essa coisa que eu falei do autoritarismo, a lógica das instituições, as lógicas das religiões. O quanto isso invisibiliza a capacidade de acolhimento e escuta mútua entre pais e filhos, né? Eu digo mútua porque os filhos também, de alguma forma, têm uma dificuldade de reconhecer nos pais sujeitos, né? Que também têm problemas, que também têm limitações e vice-versa. A questão é que a gente pensa que o adulto, o pai, a mãe, ele tem uma certa tarefa ali em ensinar, transmitir aos filhos, afetos, leis morais, leis éticas, tudo isso, né? Não vai sair perfeitinho, né? O próprio Freud, ele diz que uma das coisas impossíveis é educar um filho, governar, educar um filho e analisar, né? Curioso. E é por aí. É mais assim, diante da impossibilidade, a gente não trava, a gente continua, a gente escuta, a gente acolhe, a gente investiga, a gente não paralisa, né? Pelo menos essa é a ideia. Não paralisar diante do impossível, né? O impossível de educar, o impossível de governar, o impossível de analisar, né? Então assim, né? Eu acho que a questão aqui é muito ampla, é muito carregada de personagens, né? Papéis sociais, papéis familiares. E a ideia aqui, junto com a história da Cristiane, a história dos seus amigos, essa análise aqui que é trazida nesse prefácio, que eu já falei que eu gosto muito desse prefácio, a gente vai pensando coisas que fazem parte da nossa vida, né? Mesmo que você não conviva ou conheça, ou seja, uma pessoa que esteja passando por questões de sofrimentos psíquicos inerentes, possíveis, a partir de um uso de droga mais radical, né? Porque a gente não está falando só aqui do uso de droga. Aqui as drogas, como fenômeno social, especificamente da heroína na Alemanha, é mais uma vez sintomas, né? Sintomas que surgem a partir da não reflexão e do engessamento de ideias de relações de poder, ideias de relações institucionais, né? Então diz muito sobre a gente. E a drogadição aqui, é isso que eu ia dizer, é só uma amostra do que pode ser um sintoma, né? Se falando de droga aqui, mas a gente pode pensar outras coisas, outros sintomas que aparecem, né? Violência, geralmente, em todos os casos, tá? Toda relação tem violência, inclusive relações floreadas de amor, como de pais e filhos. Então, assim, a queda, ela acontece, a queda das nossas ilusões de segurança, das nossas ilusões de controle, das nossas ilusões de sabedoria, né? A gente precisa sair desse lugar para mobilizar e para não adoecer, né? Para não adoecer mentalmente, fisicamente. Então é isso, né? Por enquanto é isso. Volto. Acho que dá mais uns 2, 3 vídeos aí sobre o prefácio da Cristiane F, né? Até a próxima.